Ed Ho Podcast. Novamente, eu sou o Rogério, estamos aqui no Ed Ho Podcast. Esse aqui é meu amigo Professor S, que todo mundo já conhece. E nós temos a honra, como a gente já tinha falado em outros programas, de apresentar nosso amigo aqui, um cara que trabalha comigo, graduado em filosofia, sociologia, que mais? Economia, algumas pós. E a gente tem o prazer dele estar aqui hoje com a gente. Convidei, marcamos outros dias, não deu certo, mas hoje ele está aí, Professor Brasil. Professor Brasil. E aí, é um prazer realmente estar com vocês. Prazer é nosso. E esse nome já assim é super bacana, né? Professor Brasil já contempla todo mundo. O Professor Brasil Brasil. Ele tem um assunto interessante, né? Que ele trabalhou muito tempo com o sistema carcerário, Fundação Casa, né? E aí eu queria, eu fiz questão de falar com ele, foi logo no começo, quando eu entrei na escola, a gente já se conheceu, né? Já teve uma empatia, né? Uhum. E eu falei, logo no começo eu já falei, eu quero que você venha aqui no Ed Ho pra você falar dessa experiência, como é que é, né? E a gente quer saber isso, sabe? Essa experiência que você tem com o sistema carcerário, o que você acha, a gente quer ouvir sua opinião essa. Então, para falar do sistema carcerário de forma geral, né, na educação, para começar que nem o professor, assim, logo de cara, diz assim, eu vou me formar para trabalhar no sistema penitenciário. O sistema penitenciário, ele acontece na vida da gente, geralmente por um convite ou por algum processo, assim, de interesse, né? Geralmente está ligado também a mais professores da área de humanas. Porque professores da área de humanas trabalham com essa ideia de vou trabalhar nos lugares mais improváveis e possíveis para educar, né? Antes de a gente começar no assunto, eu esqueci uma coisa. O que a gente sempre faz com os convidados, o que é? Perguntar por que você está na educação e se você... Alguns professores a gente pergunta, eles contam a história dele, que ele sempre quis ser professor, outros entraram. A primeira coisa que a gente sempre pergunta, né, Rogério? Sim. É saber como você entrou na área da educação, se você sempre sonhou com isso ou não, se foi por acaso. Eu em alguns programas já falei como eu entrei, não vou repetir aqui, mas a primeira coisa é sempre pergunta, por que a área da educação? Como você entrou? Por que você está nessa área? Então, foi assim, eu cresci em Perus, né? Perus na periferia da Zona Norte, e meu pai sempre foi um cara assim, que trabalhou como operário mesmo, ele é pintor, né? Mas sempre falou assim, vai estudar, tem que estudar, isso e aquilo, porque tinha essas coisas, né? Você dizia, vai estudar. E eu estudei na escola pública durante o final do regime militar, então ainda tinha lá umas cacetadas, tinha umas coisas assim. Tinha uns resquícios mais claros ali. E principalmente na periferia, extrema periferia. Logo né? ali, né? Em Perus, onde tinha... Perus, onde tem o cemitério, o cemitério do Dom Bosco, né? O Onde tem descobriram lá as ossadas, né? Ossadas. Tinha também o aterro sanitário, o lixão de Perus, né? Que é muito famoso, que hoje é uma usina, né? Mas assim, muitas pessoas viviam daquele lixão. Tinha a antiga fábrica de cimento, tinha pedreira. Então, Perus tem toda uma história envolvendo a violência e população. extermínio da periferia. Da população pobre, né? E aí meu pai falava, vai estudar e tal. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar desde cedo, né? Como um garoto de periferia, comecei a trabalhar na feira com 10 anos. E aí só estava atrapalhando meus estudos, e aí eu fui trabalhar com 14 anos no supermercado. E aí eu fiz umas amizades e arrumei um emprego numa corretora de seguros no Edifício Itália. No centro. Nossa. My Life, corretora de seguros. Aí o que aconteceu? Só que eu não podia trabalhar na corretora porque eu estudava. E aí minha mãe, o pessoal da corretora conseguiu um lugar para mim ficar no Exército da Salvação, lá na Liberdade. Eu podia ficar lá durante a semana, estudar à noite e trabalhar na corretora. E fim de semana eu ia para casa. E minha mãe precisava assinar uma autorização. Então ela assinou e eu fui fazer isso. Trabalhei na corretora dos 15 aos 18. Quando eu fiz 18, eu fiz uma amizade com um povo doido aí e fui pro Chile. Você foi pro Chile? Morar no Chile. Mas vem cá, você passava a semana toda fora de casa? A semana toda. Trabalhava de manhã até tarde, assim, até mais ou menos aquele horário comercial, né? Até 5 e pouco. E depois eu saía, ia pro Exército de Salvação. Lá tinha um quarto lá, guardava minhas coisas, tomava banho e tal, e ia pra escola. Estudava à noite. Aí saía da escola, voltava pro Exército de Salvação, a semana toda. Quando eu chegava na sexta-feira, eu ia pra escola.
E aí, geralmente, mesmo sendo tarde, às vezes quando dava tempo, eu pegava o busão e ia embora pra casa. A minha mãe nessa época já não morava mais em Perus, morava na freguesia do Ó. E aí eu já ia correndo pra casa e ficava lá, passava o fim de semana em casa. E aí eu passava a semana toda, né, trabalhando e Trabalhando, estudando. você via sua mãe, sua família só no final de semana. Final de semana só. O resto só de cedo, né? Cedo. E outra coisa, eu também tinha uma responsabilidade, né? Como tinha os 2 irmãos pequenos, então o dinheiro também compunha a renda da família. Acho E que meu pai nessa época já era separado da minha mãe, então era a minha mãe como diarista e eu trabalhando para sustentar a casa. Sim. Nós dois, É né? o perfil que a gente conhece. Você tem Periferia, quantos né? irmãos? Você tem quantas famílias? Então, É grande sua família? A minha família é assim, o meu irmão André, minha irmã Érica, que é filho do meu pai e da minha mãe, mas o meu pai tem mais 3 filhos, o Valdir, o Denner, desculpa, 3 não, 4 filhos, o Valdir, o Denner, a Andréia, Valdir, Denner e Andréia e... não, mais 3, Valdir, Denner e Andréia. E a minha mãe tem mais um de um outro casamento, que é o Everton. Então, na verdade, eu tenho 3 irmãos Por por parte parte de de pai, um por parte de mãe e mais 2 pai e mãe. Pai e mãe. Então comigo, então Ó, nós somos que família, 7. velho. Nossa, que né? família grande, é. Só que meu pai tem filho no Rio de Janeiro, no Paraná, e é uma história um pouco mais história- complicada, né? Mas Há que descobriram outros irmãos. outros irmãos por aí, pode ser que eu tenha, né? Que a família seja maior. Talvez, Entendo. vai. Agora a parte de mãe eu já sei que é isso mesmo. Então, aí eu fui, aí quando eu fiz 18 anos, eu fiz amizade com um carinha chamado Jesus, que trabalhava comigo na Jesus. corretora. Não E é aí, o que a gente chileno, conhece, falou, não, né? vamos, não é o Jesus que a gente conhece. Tudo bem. E aí ele falou assim, você não quer ir pro Chile e tal? Eu fui. No terceiro dia que eu tava lá na casa da família dele, eu arrumei emprego. Aí eu acabei ficando 2 anos no Chile, No Chile. trabalhando lá. Cara, eu Você morei... era desapegado da família? Cara, eu só Totalmente. conheci o Chile. Que cara. corajoso. Não, e aí eu morei 1 ano em Concepción, que é uma cidade lá no sul do Chile, e depois eu arrumei emprego numa cidadezinha mais pro centro, chamada Curicó. Aí fiquei em Curicó, 2 anos aí, quando bateu aquela saudade de voltar pro Brasil, porque sentia saudade do feijão, do arroz e Das feijão, comidas brasileiras. do abacaxi, de qualquer coisa que tivesse. aqui. Aqui eu tava com saudade. E eu falei, eu vou. Só que eu vou dar uma passada na Argentina, porque eu tinha ido algumas vezes, mas eu queria ir em Buenos Aires. Eu falei, pô, esse tempo todo eu não fui em Buenos Aires, né? Ganhei um dinheirinho, vou em Buenos Aires. Fui em Buenos Aires. Aí fiquei no hostel lá na Avenida Brasil e fiz amizade com o pessoal que me levou para Córdoba. Uma cidade na Argentina. Cara, a história Lá desse arrumei cara. emprego num café e acabei ficando mais 2. Olha a história dele. 4 anos, é isso? 4 anos. 4 anos, 18, 19, 20, 21. Daí no Chile, aí depois na Argentina. Aí na Argentina eu fiz amizade com esse pessoal. Porque pra quem não conhece, Córdoba é uma cidade que tem, essa que eu conheci como cidade das universidades. Tem universidade. Universidade de Córdoba. né? Então, É, famosa. e aí tem muito estudante e tal. E eu fiz umas amizades e arrumei uma boquinha pra ir pro México. E eu fui pro México. Olha, Aí cheguei lá no México, na cidade do México mesmo. o espanhol você desenrolava Já legal. tava Quando desenrolado. eu for, não sabia nada. Mas aí depois já Já. a coisa Bacana. aconteceu. É. E aí, que tem, né? Acontece. E aí eu fui para a cidade do México e lá me ofereceram um emprego como garçom para trabalhar em Guadalajara, que é uma estância turística no Deixa eu pegar um México. negócio aqui. Aí fui para Guadalajara e fiquei 2 anos em Guadalajara. Sim. E aí 2 anos em Guadalajara também, trabalhando lá, como garçom. Aí já é o 6º ano 6º ano fora. fora Caramba, que bacana. cultura aí na cara. América Latina. Aí fiquei fora, né? E aí depois o que aconteceu? 6º ano em Guadalajara. Aí depois de Guadalajara, o que aconteceu? Eu arrumei umas amizades lá com o pessoal que contratava gente para trabalhar tirando neve no Canadá. Nossa, E aí eu fui pro Canadá, fui pra Nossa, subiu. que Que Quebec. bacana, Quebec. cara. Quebec. Quebec que é também é uma Francês, né? instância e é um lugar no Canadá que eles falam mais francês, mais francês do que Quebec, inglês. Certo. Quebec. E aí foi bem difícil, porque francês já é um já espanhol uma não coisa, é o- agora francês. O espanhol tá na O língua francês latina é o ali, último né? O arco da francês língua já- latina, né? É. É Então. o último arco que você entende pouca coisa. E o né? francês canadense, ele tem algumas E ainda especificidades, tem, né? é. E aí eu É. pensei, falei, e aí eu quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia tirar, olha a ideia, né? Eu falei assim, trabalhar com neve, tem que tirar neve, eu pensei assim, que era aquela coisa de Na pá, pá né? mesmo. É Aí o o que a cara gente pegou e falou assim, imagina, né? você tá doido, Que é cara? Com Canadá. pá, você morre Você morre. você morre na hora. A primeira que a gente pasada que vai- você dá Você já vira é. um cubo de gelo ali. Porque a ideia que a gente tem, É, né? dos trabalhos Né? Mas eles precários, não, né? eles pegaram e colocaram eu num
carrinho fechado, o carrinho tinha a climatização e tal. Ah. E aí você vai, a neve passa pelo carrinho e sai do outro lado já derretida. Então você tinha que ir tirando. Por quê? Porque se forma. Eu peguei temperatura lá de menos 27. Você sabe o que é menos Não, 27? é mais gelado que o seu congelador da Não, geladeira. cara, eu menos imagino 27 menos 27, era velho. neve assim, de dar com. E aí o que acontece? Tinha dias que eu nem saía, né? Eu falava, não vou, senão eu morro lá fora. Não vou. Não vou, pronto, acabou. Eles entendiam e tal. Mas é muito legal, assim, trabalhei no Canadá. E aí lá eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, não de morar, mas de ir para os Estados Unidos, porque eu estava no Visitar. Canadá visitar. Se tem a fronteira lá, você consegue. No Canadá é mais fácil para você entrar nos Estados Unidos, né? E aí eu fui nos lugares que eu queria conhecer nos Estados Unidos, que é os de Certo. TV. Que depois não tem graça nenhuma, mas tudo bem. Eu fui em Nova York, fui no Central Park, Certo. fui conhecer o Ah, metrô, é. que eu achava assim, falava assim, queria conhecer o Brooklyn, porque É, que a gente tem Mas essa, eu vi tanto cinema, verdade. eu quero ver a o gente Brooklyn. tem essa Aí você ideia. viu o cotidiano, né? Eu olhei assim, falei, nossa, né? Não é bem assim. Fui em São Francisco, que é o berço dos movimentos Califórnia. sociais, né? Bacana. E aí o que acontece? Então fiz todo esse trajeto assim, mas voltei pro Canadá, não... Teve uma época que eu até pensei, falei, vou ficar aqui nos Estados Unidos e pronto, e acabou. Mas depois quando eu vi a realidade dos Estados Unidos, eu como latino, magrinho, baixinho, Aham. todas essas coisas assim, eu pensei, não, os caras Sério? vão me matar aqui, é melhor não. Entendeu? A sensação de não ser aceito, é isso? Muito pior, né? Tem as É comunidades muito, né? latinas lá? Eu Tem as imagino comunidades, isso. mas as próprias comunidades latinas estão ligadas diretamente a um processo. Quem é o latino que está fora? Isso é muito interessante a gente saber. É aquele latino que acredita no sistema, Ok. plenamente. Como é que chama? No Do- sonho americano? É, Sonho exatamente. americano, Highway of Life, né? Que acontece, É. que é então, o que acontece? Ele acredita. E aí, ele não é um latino amigável É. com outro latino. Entendo. Ele não é uma coisa que fala assim, ô meu amigo, você é brasileiro. Brasileiro lá nos Estados Unidos é a pior raça que você puder encontrar no mundo. Por quê? Porque eles são O way completamente. of life. Completamente assim. Eu aqui, você aí. São individualistas, não. Como você diz? São metidos. Cresci de vida. Cresci. Você Você é viu isso qualquer lá? outra coisa. Muito, né? Ou Porque seja, eles incorporaram aquele sonho É, americano, sonho né? americano. fui na comunidade, É. comunidade brasileira lá, a comunidade brasileira é assim. O que você quer aqui? Porque assim, você está tirando a minha oportunidade, então é uma competição, O Brasil não sai dele. não sai. E aí o que acontece? Então eu percebi isso e é engraçado que é diferente no Canadá. O Canadá Certo. não. É tudo diferente. A O brasileiro no Canadá. do Canadá. O brasileiro do Canadá é aquele brasileiro que vai com esse sonho do melhor, mas ele chega lá e ele se confronta com uma sociedade que é completamente ética. A sociedade canadense, ela é ética, ela é pautada por um processo assim, Eu não tem melhor, imagino. você não é melhor. Você não é melhor aqui. É mais ou Será menos o que que vem acontece da- em alguns países da Europa. Isso, com as comunidades, exatamente. né? Eu A acho França que é trouxe né? muito isso O deles. Canadá é isso. É A França trouxe eles trabalham muito. por mérito, claro, E ele mas foi não numa é uma região coisa. francesa, né? Sim. Lembrando disso. Então não tem aquela velocidade do capitalismo, né? Porque essa velocidade faz com que você sinta a percepção de que você pode ganhar a vida rapidamente. Lá não. Lá talvez o relógio do capitalismo não funcione tão rápido como nos Estados Unidos. Não funciona e tem uma questão do canadense que é muito bacana. O canadense diz o seguinte, o que você traz e pode aproveitar? Legal, você está integrado, tá tudo bem. Ninguém fica assim. Agora nos Estados Unidos tem uma questão que é o seguinte, é a competição da competição. É a todo competi- mundo todo mundo competindo para ver quem competindo, chega lá no isso, topo. O giro lá é muito rápido, É, né? E aí, o que acontece? Quem tá lá em cima jamais vai dar oportunidade para quem tá lá embaixo. Ok. E, Porque é e uma no Canadá competição. não. Sim, Tá sim. todo mundo dentro do mais ou menos do mesmo estabelecimento. Então todo mundo ali mais ou menos pareado e ele diz o seguinte, o cara, a diferença, no Canadá ele sabe que você trabalha para ele e ele precisa de você. Nos Estados Unidos funciona assim, você trabalha para mim porque eu sou melhor que você, então você pertence a mim. Não, então há um processo muito violento do capital, assim, é um capital que chega a ser totalmente excludente, né? E tem a questão também que o racismo é estrutural. nos Estrutural. Estados Unidos. Então acontece o seguinte, eles olham de forma racista mesmo, assim, Isso. Já faz o scanner Você do não. seu perfil. você não pertence. No Canadá, o racismo é de um outro processo. No Canadá funciona assim, você só vai sentir o racismo se você confrontar Se você Se você confrontar as pessoas. Senão, o que acontece? As pessoas vão dizer, não, melhor não. Esse tipo de conversa aqui, Entendi. não vamos tentar Só isso se que você não é legal. ativar o racismo. Exatamente. Agora, no México, olha só que interessante. O México é muito parecido com a gente. Eles são festeiro, bebum, todo tipo de coisa. É tudo... muito igual. mano, A corrupção, a violência a urbana, violência, Os a cartéis. comida na rua.
tudo Eles o têm o mais PCC próximo do deles lá, brasileiro. Lá você se deu melhor? Muito melhor porque eles são próximos do brasileiro E completamente, você né? assistiu quase que em casa, Eu né? só acho que eles Mas é são pela língua. um pouco menos. Nós somos. A gente diz que não, mas nós somos mais. Como se diz, tradicionais com questões ligadas à sexualidade. A gente ainda tem toda uma síndrome do catolicismo colonial. Cara, mas você Então, acha que a aquela coisa- gente é mais do que o México? E eles não, Nesse e eles não ponto? têm, eles são. Isso é interessante. Eles né? não têm esse. Porque a gente se acha uma Aberto? totalmente Emancipado, aberto nisso. Não, Né? A gente tem essa ideia Dá uma do sensação. Brasil, né? A gente Dentro tem- dessa bolha aqui a gente acha que sim, mas Isso, ele já saiu da bolha, né? cara, o brasileiro isso gosta é interessante. disso. O brasileiro gosta dessa ideia de dizer assim, não, nós somos livres e tudo mais e Isso, tal. é. Mas se você confrontá-lo É. com temas, como se diz que a gente chama de temas transversais de seriedade, como sexualidade, religião, não, vamos discutir isso, que isso daí... Até o aborto, o abrir direito ao corpo feminino. o direito ao corpo, É, tudo não, assim, vira uma coisa assim Faz tradicional. sentido. Né? Faz sentido, Agora, né? no México funciona assim, as pessoas falam diretamente pra você, falam assim, não, o aborto, não, cada um tem seu corpo e A discussão tá mais solta lá, mais é flexível, ampla. mais ampla. Ampla por quê? Porque eles se desvencilharam muito mais rápido da gente do colonialismo católico. Aham. Eles são um país de tradição católica também. Forte. Também. Mas eles se desvencilharam. Para eles funciona assim, o catolicismo está na igreja. Por isso que a maioria deles é católica. Nós temos um problema. Nós atribuímos o quê? O protestantismo cristão. E o protestantismo cristão ele é mais conservador. Sim. Então a gente tem o conservadorismo do estadunidense, não do mexicano. Mas enviesado via Brasil, né? E é Brasil, né? Que é aquela coisa assim, até a segunda página. Nós gostamos da miscelânea, mas desde que isso não seja apresentado, não seja posto na mesa. Tem que ser escondido. Não pode ser uma questão social. Não. Questão social não, porque acontece o seguinte, ninguém fala disso aqui não. Que coisa é essa? Entendi. Que bagunça é essa? Se vai para governo, questão social, os caras já censuram. Não pode. Não pode. Então, por exemplo, agora, quer ver uma discussão muito maior no México, é assim, eles têm essa sexualidade muito mais aflorada e tem mais, né? No México tem uma questão, o Brasil é muito grande, então a gente tem frio, tem calor, tem um pouco de tudo, né? O México não, o México é quente, Na sua totalidade. em sua totalidade, então o O calor também favorece toda essa questão assim do corpo mais livre, né? Entendo. Porque quando você tá no verão, a gente sente as pessoas mais soltas. Sim. enquanto isso Brasil, me isso diga é uma normal. coisa. Essa questão indígena, da identidade cultural, é muito mais homogênea lá e cria muita mais solidariedade do que no Brasil, que é uma miscelânea, como você fala. Eles se identificam como povos indígenas e por isso fazem o contraponto contra os norte-americanos. Não, eles não se identificam como indígenas, mas eles são na cara, dá pra ver, no Certo. rosto. Você olha para o Mas mexicano, Isso pensando em toda a América Latina que você já exatamente. andou. Você Aham. olha no mexicano, você olha pra ele e fala assim, mas eles não, jamais eles vão dizer. Olha só. Por quê? Porque acontece o seguinte, porque o processo de colonização deles também tem esse processo do quê? De apagar a estrutura do nativo. Do nativo. O nativo não existe. Uhum. Mas ele existe na sua totalidade, né? Então, a aceitação não é igual a nossa, aquela aceitação assim. Se você perguntar, o povo brasileiro na sua predominância é preto. Preto. Mas o que acontece? Pergunta, agora fala pra pessoa que ela é preta, se ela não se sente ofendida. É a mesma coisa do mexicano. Se você falar pra ele que ele é índio, ele vai se sentir ofendido. Olha só. Mas o que acontece? Mas você olha pro povo mexicano, você sabe que ele é índio. Eu achava que a aceitação deveria ser maior justamente por causa da fisionomia deles. Não sabe por quê? Né? Porque qual é a figura estrutural? É a mesma coisa que acontece no Brasil, que predomina na mídia. Pega as coisas mexicanas, não é o índio. Ah, com É, certeza. não, Só é você verdade, assistir é uma verdade. novela mexicana, É você vai ver o verdade. embranquecimento. É o É o embranquecimento, é verdade, é embranquecimento. verdade. A estética do se branco você- tá lá. É isso. Então é por isso. Nossa, só você assistir a novela. A gente só troca de país. Mais ou menos a estrutura isso colonizadora, mesmo, é verdade. né? A estrutura é a mesma. E lá ainda é o pique Barbie, né? Lá ainda tem uma questão, como eles são muito próximos dos Estados Unidos e eles são América do Norte, porque a maioria das pessoas não sabe que o México é América do Norte. Isso. Né? O continente América Central é norte, outra, né? é outra história. E o que acontece? Porque há essa confusão de dizer que é central. Eu tinha, quando eu fui, eu pensava assim, mas é na América Central. América Central? Onde que nós estamos na América? Não, aqui é a América, do Norte. Ah, nossa, precisei aprender história, né? Que legal. E aí que é muita que eu não aprendi. E aí, ele chega lá e, então, assim, o europeu predomina na mídia, em todo o processo, e eles são muito mais próximos dos Estados Unidos. Então, eles copiam muito mais fortemente. Né? Então, o que acontece? Quem é o modelo padrão de beleza? A loira, o loiro, o olho claro, que é, na verdade, o patrão. Que é, na verdade, o dono da terra. Que é, na verdade... Então, tem todo o processo... O dominador.
Então, que você pega as novelas mexicanas, o que eles sempre falam? É. Terra, dominador, dominado. É isso. Esse é o processo das novelas mexicanas, né? É. Que não está muito longe do Brasil. É que aqui a gente ainda tem uma diversidade porque nós somos divididos. As regiões do Brasil são muito distantes. É um país muito grande, né? Sim. Então o que Esses acontece? regionalismos bem destacados. Né? Destacado. bem destacado, E tem todas as brigas que tiveram para esse regionalismo. É. Então tem outro É, processo, né? Então a gente. Mas lá não, lá é muito presente e forte essa questão mesmo. Quem manda, quem obedece. Isso você viu na pele, sentiu lá no cotidiano. No cotidiano. Eu, quanto brasileiro, eles têm uma visão da gente fora que é muito assim, sexualizada, né? O povo brasileiro serve para duas coisas. Ou o povo brasileiro está lá para uma prostituição básica, e eu digo prostituição, eu digo em todos os sentidos mesmo, Tá. ou está lá para trabalhar, para quê? Para poder se divertir, porque eles têm uma visão que a gente, que a o gente só brasileiro se diverte, trabalha né? É o para festeiro. poder fazer A festa, gente- a gente- né? De tanto que a acontece gente que só o povo batia trabalha na minha com- porta, não sei que hora, dizia assim, ô, vamos lá na festa, não sei o que, eu falo, gente, É a imagem olha, que se passa, né? Isso que... eu tenho que trabalhar É. amanhã, não rola, entendeu? Não vamos, não. E aí, então você percebe essa diferença. O Chile é um país extremamente fechado, voltado para uma... Até pouco tempo atrás, eles não tinham O lei Chile, de ele é separação. muito- mas o Chile é muito Podia separar. politizado, o povo, Ah, não é? é? Não tinha O separação. povo é A politizado, assim. politização está ligada diretamente a uma questão estrutural. Então, quer ver? Qual que é a política? A politização do Chile. O Chile, eles são politizados? São. Dentro daquilo que eles acreditam, da estrutura do sistema. Eles compram... Sabe por que o Chile é mais desenvolvido nessa nossa América Latina aqui? É. Porque ele comprou melhor o sistema. Ó, as ações entendi. comerciais do Chile, desenvolvimento comercial do Chile, o Chile está muito mais evoluído com a gente comercialmente. Porque É. os acordos não são com os Estados Unidos, são com a Ásia. Então os carros, as coisas, É. tudo. Vem. Então, Aham. e outra coisa, as escolas lá tem uma estrutura de escola de tempo integral faz tempo. Só que as escolas são parcerias pública-privada. Que é a aventura que já vem fazendo na Europa. Botei. Quem comprou o sistema primeiro aqui na América Latina? O Chile. Até mesmo por causa do tipo de regime militar que eles tiveram lá. Sim. Do Pinochet. Tá, do Pinochet. Então é o primeiro, o mais próximo do sistema aqui, por isso que todo mundo fala, o Chile é desenvolvido, mas Ah. é porque eles estão dentro do sistema. É isso. Pensando por esse lado, Sim. é que a gente Não não tem. acaba não pensando por esse lado. E mas é separados, verdade. inclusive, por uma cordilheira, então eles falam o seguinte, então que você pode ver, os chilenos odeiam os argentinos. Os Isso. argentinos odeiam os chilenos. Mas os chilenos também odeiam os peruanos. Por quê? Mas Porque eles a- consideram um povo inferior. Inferior. A maior rivalidade que tem na América do Sul não é Brasil e Argentina, é Chile e Argentina. Então, Por causa da Sempre- cordilheira. É Chile e então o Chile Argentina. tem um capitalismo desenvolvido aqui na América Latina. E eles compraram esse modelo e dizem que o Chile também tem uma certa... Os Estados Unidos tem um apreço pelo Chile, é isso? Claro. Se a gente comprou o sistema, se tudo que desenvolve dá tudo certo, Sim. que a gente consegue controlar essa população e a população está dentro, que acontece perfeito. Vira modelo de referência. Exatamente. Lógico. Qual é o país aqui na América Latina que conseguiu pagar o FMI certinho, desenvolver todos os conteúdos que precisava, uma política econômica que acontece o seguinte, de privatização, esses modelos de privatização que nós estamos tentando aqui, o Chile já tem Já faz fez. tempo. Ó, escola de tempo integral, Integral. o Chile já tem há anos. Então, o modelo capitalista serviu. Agora, a Argentina tem um problema. A Argentina é muito mais próxima do Brasil nesse sentido, mas eles não querem ser. Então, o que eles dizem? Assim, nós não temos nada a ver com a Argentina. Na verdade, o que funciona na Argentina é o modelo italiano. A Argentina é muito mais próxima da Itália do que a gente imagina, principalmente na corrupção. Ah, é? Estilo A corrupção lá italiana, essa é a máfia mesmo. A máfia família. Família, Família. estruturada. Então, os argentinos têm esse processo muito fortemente, mas ao mesmo tempo eles são muito próximos também desse... São irmãos e tal, estão Ele naquela tem aquela, luta de né? desenvolver. É que assim, os argentinos, assim, você sabe, né? A colonização da Argentina, eles mataram os pretos, os índios, Isso. Uhum. e tentaram fazer a da Argentina a Europa. Tá lá Não, norte-americano. Só que ela não deu certo, por quê? Porque como eles estão muito próximos dos italianos, o que acontece? Qual é a Europa deles? É a Europa da Itália. Da Itália. Corrupção, É, igreja, Isso, então, né? A Então, Itália o Papa tem é o quê? Argentina. Sim, Então, né? então tá tudo mais próximo tanto aí. que a ideia de Europa no continente americano, sul-americano era Chile, né? Na verdade, a ideia de Europa é a Argentina. Era Argentina, mas muitos O Chile não ganhava era mais essa europeizado. proporção, ele só ganhou essa proporção quando os modelos econômicos começaram a acontecer. Aí eles passaram isso para o Chile. Porque até Pinochet, o que aconteceu com o Chile? O Chile estava lá atrás. Aí o que aconteceu? Depois disso, quando eles abraçaram os modelos econômicos Aí e eles se destacaram, aí eles já- passaram assim,
e todo mundo olha. Porque o modelo europeu mesmo é argentino. Você pega e vai em Buenos Aires, Buenos Aires sim, eu conheço Buenos Aires. aquela estrutura, Sim. essa coisa mesmo deles irem trabalhar de Buenos táxi. Aires é. Sim. É, A gente vai trabalhar de táxi. Uhum. Então é um modelo bem europeu, né? Então, fiquei nesses países e tal. E aí, como que eu voltei? Minha mãe ficou doente. Aí eu soube e voltei. Você tava lá no Canadá. Já tava no México. Porque eu fui trabalhar uma temporada no Canadá e voltei pro México. pro México. E aí o que acontece? E aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu tinha minha mãe doente, todas essas experiências que eu vivi em tudo quanto é lugar, muito pouco dinheiro e nenhum estudo. Nossa, hein? Quando E você aí, o que você fez com tudo isso? Tendo essa situação, como você se sentiu? Você sentiu que não deveria ter ido, deveria ter ido? Não, eu acho que eu não devia ter voltado, mas aí. Eu devia ter ficado por lá mesmo. Falei, já que era pra não ter, então a gente já fica aqui. Você encontrou um Brasil como? Encontrei um Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Quando você Cardoso, saiu, quem era? Reforma econômica. Quando você saiu? Na verdade foi assim. Ó. Era o regime militar Ó, ainda? Quando Eu você nasci saiu em daqui? 81. 91 eu tinha 10 anos, 2001 eu tinha 20 anos. Só que eu saí daqui com 18 anos, ok? 18. 18. É. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então o que acontece é o seguinte, 2001. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é porque eu tô errado, porque eu voltei, uma época eu voltei ainda. Voltei, aí eu peguei o Fernando Henrique, aí não tinha emprego nenhum, aí eu voltei pra lá. você E aí voltou. quando eu voltei, na verdade, já tava quem no governo? Quem? O Lula. O Lula. Você saiu na era Collor. Era qual? Essa Você não era saiu, cola, que era né? o fim da ditadura. Você saiu na era Collor. É, isso não a era aventura Collor que Que deu. tava a inflação lá em cima. E aí você saiu, fez toda uma experiência. Quando voltou, tava na reestruturação econômica. Reestruturação. E aí eu pensei o seguinte, falei, agora é a chance, já que o pobre agora pode estudar, o que eu vou fazer? Lembra do governo Lula? Lembro. Das aberturas iniciais? Sim. Foi bem difícil, mas teve. É. O que eu fiz? Vou estudar. Foi ali que eu Aí o que estudei. aconteceu? Só que aí eu precisava trabalhar. Arrumei um emprego, fui trabalhar no quê? Um abrigo da prefeitura, trabalhar com criança abrigada. E lá eu conheci uma coordenadora lá minha que estudava na PUC. E ela falou assim, ué, Edson, vamos ver se você consegue fazer um curso, né? E tal. Eu pensei comigo. Você falou, você voltou, vou estudar. Você tinha que escolaridade nesse tempo? Você Ensino tinha médio. o quê? Ensino médio só? Tá. Aí eu Só falei pra pra mim. ela, vou ver. Ela falou, ó. Aí eu fui lá na PUC e vi qual curso que eu podia fazer. Tá. E eu tinha muito interesse por filosofia, porque eu lia algumas coisas de filosofia, então eu tinha interesse. Certo. E quando eu olhei todos os cursos da grade da PUC, eu falei, talvez o mais próximo daquilo que eu gosto, que eu acredito, seja filosofia. Por ali. Mas eu não tinha noção nenhuma. Tá. E aí o que acontece? Ela falou, começa a participar dos grupos de estudo, porque no grupo de estudos o professor te vê e tal. Porque eu falei, eu não tenho como pagar. O curso, naquela época, custava R$ 1.200, o curso de filosofia na PUC. Eu pensei, Sem chance. sei, nunca, né? Eu ganhava o quê? Nada, né? Então eu pensei, não vai dar. Aí eu participei dos grupos de estudo, e nos grupos de estudo me destaquei e consegui uma bolsa. E aí comecei a estudar filosofia na PUC. Ok. E aí o que aconteceu? É filosofia católica ou não? Não necessariamente. Tem uma estrutura Parte que se religiosa. mantém, mas tem. A PUC é conhecida por ser aquela que brigou contra o regime, contra o Mackenzie. Mackenzie, Então, o que acontece é o seguinte, então tem bastante anárquicos também. Certo. E aí eu fui, e o que aconteceu? 1 ano e meio fazendo filosofia na PUC, o que aconteceu? Perdi a bolsa. Eu trabalhava à noite. Não rendia ali. Plantão 12 por sem 36, como que você chance. lê? Faltava. Como você lê Kant? Como você lê Heidegger? O que acontece? Não dá. Não dá. E aí tinha um professor que dava aula pra mim na PUC, falou assim, eu dou aula numa faculdade, lá na Zona Sul, chamado Uniítalo, que também é do pessoal católico, a Universidade Ítalo Brasileira. Falei assim, um pessoal católico que montou e tal, e aí eu dou aula lá. Consigo uma bolsa pra você lá. E como você já tem a PUC, você bate 1 ano, você termina, você conclui aí o seu conteúdo, por causa da pontuação que eu tinha já. Falei, vou embora. De graça? Tô dentro. Eu falei, nem que eu tenho que ir lá pro Chile de novo, mas eu vou fazer. Fui, e nessa época arrumei emprego, sabe no quê? No Museu da Caixa. Fui trabalhar na Caixa Econômica Federal como monitor. E fui lá fazer o curso. Fiz isso. E aí eu consegui, sabe o quê? Trabalhando no Museu da Caixa, consegui ser estagiário no Centro Cultural Vergueiro. E aí eu fiz um trabalho lá no Vergueiro e consegui o quê? Consegui um cargo comissionado como administrador das salas de espetáculo. Ah, que Só que só tinha os cacareco velho administrador. Os caras estavam 20, 30 anos da cultura.
Adivinha o que aconteceu na cultura? Eu fui, consegui, só que fiquei pouco tempo, que era um cargo comissionado, era uma coisinha ali, mas e outra coisa, os caras não eram muito afim das minhas ideias, né? Assim, eu vinha com uma ideia de que o cinema, por exemplo, eu sentei numa reunião com os caras diziam assim, ó, o cinema aqui a gente vai ter que cobrar, porque tá vindo muita população em situação de rua usar o cinema, e o cinema fica pedido e tudo mais e tal. E eu dizia assim pra eles, eu discordo. É a higienização do local. Eu discordo. Não. Política higienista não ia rolar com você, E aí né? eu pensei, então não rolava as ideias, né? E aí eu fui concluir filosofia, mas o que acontece? Quando eu tava em filosofia, eu falei, vou largar tudo isso daqui e vou dar aula. Aí já entrei, logo de cara fui dar aula. Aí você largou aquilo lá porque não tinha espaço pra você. Não tinha, aí falei assim, eu vou dar aula. Só que quando eu fui pegar aula, eu vi a realidade, como que é a atribuição de aula. Aí você começou a entrar duro, hein? É mundo novo pra você. Eu fui na Norte 2, na atribuição, eles marcaram um círculo assim, colocaram os professores tudo dentro. Nem a gente fosse gado, sabe gado? Põe assim, gado. Eles diziam o seguinte, se for no banheiro e chamar, perde a vez e tal, sabe assim? Ali num campo de. É que mini campo de A concentração. maioria da população não tem ideia como é tratado os professores numa atribuição, né? Exatamente. A gente. Eu só tive ideia, depois eu explico. Continua. arbitrário, né? E aí, quem é esse pessoal da educação? É aquele cacareco, velho, aquelas velhas nojenta branca que acontece que se junta assim, tudo dentro de um cargo e acha que manda a Secretaria da Educação é dela. O burocrata, entende? A né? diretoria de ensino é dela, né? E os burocratas daquele bem pesado mesmo. E aí peguei as aulas e tal numa escola lá pra dentro da periferia e me deparei com a realidade. Filosofia à noite, escola da periferia lá do extremo, que os alunos... Cheguei assim, na primeira escola que eu cheguei na Zona Norte, assim, pra dar aula de filosofia à noite, estavam todos sentados, uma meia dúzia de alunos sentados lá no fundo, assim, tudo fumando, dentro da escola. Nossa. E o que Olha que acontece? realidade. A porta da sala, sem porta na sala, e aí eles falaram assim pra mim, eu lembro qual que era a escola, Heróis da FEB. Heróis da Fé? Heróis da FEB. Aí, por exemplo, o professor, não senta aí perto tinha uma mesa assim perto da janela, senta aí perto da janela, se o cruzeiro está quebrado, eles dão pedrada, aí pode... Pode acertar sua cabeça. Nossa, há um rombo desse tamanho na lousa, assim, um buracão na lousa, assim. Eu pensei comigo, eu tô onde? Na faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza. Mas essa é a realidade que a gente enfrenta. E aí eu percebi uma coisa, que se eu quisesse continuar naquilo, eu tinha duas coisas. Desiste de tudo e vai fazer outra coisa da sua vida, Certo. que em algum momento eu pensei nisso, ou continue estudando. Só que o problema é o seguinte, eu trabalhava, ganhava pouco, não tinha como pra estudar caramba, né? mais. Muito adversa essa. Porque eu não tenho dinheiro, esses não tenho como caminho dois. estudar, né? E aí o que acontece? Eu só consegui voltar a estudar quando eu saí da escola pública e fui trabalhar na iniciativa privada, fui trabalhar no Senac. O Senac pagou pós pra mim. Aí eu pude estudar de volta. Condições para estudar. Exatamente. Até lá você estava na Ítalo ou tinha saído? Não, já tinha concluído, né? Eu, na verdade, comecei a dar aula quando eu estava ainda no finalzinho na Ítalo. E aí depois eu já concluí a Ítalo. E o que acontece? E em seguida pensei assim, preciso fazer outra coisa, preciso estudar. Você percebeu que era necessário estudar uma situação diferente? Você não tinha esse aporte. Você viu uma realidade que exigia um estudo. Era isso que você pensou? Exigia, porque acontece que a filosofia que a gente aprende na faculdade ela é muito academicista. E a filosofia que você precisa ensinar na escola, ela não parte para esse processo acadêmico. Como que você pega um jovem de periferia que está no terceiro ano de ensino médio, defasado, que não consegue escrever um texto e fala para ele sobre Heidegger? Como que você faz isso? Não tem como fazer de forma acadêmica. Não tem. Não tem como. Precisa ser um processo. E aí o que acontece? Só que ao mesmo tempo a escola tem qual estrutura? Eu vou te oferecer. Você não consegue imprimir nada na escola. Não tem. Você não consegue... As escolas antigamente, agora mudou um pouco, mas tudo giz. Tudo giz. E o que acontece? Eu até o ano passado usava giz. Então, você não tem uma estrutura para ensinar filosofia, não cabe nesse ambiente. Por quê? Porque a própria filosofia em si, ela trabalha com uma ideia elitista, né? O filósofo está muito distante do mundo real. Ele é o privilegiado que consegue pensar. Isso. E a gente vem para um modelo de sociedade que o importante não é pensar. O importante é você pegar tudo mastigado e pronto. E o que acontece é o seguinte, você reproduzir aquilo que está mastigado e pronto. Então, para ensinar filosofia na escola, precisa estudar mais. Que é para quê? Para entender qual. O que eu estou ensinando de filosofia? Eu pego lá o Foucault e traduzo em liberdade. Por exemplo, agora eu entro
na aula do primeiro ano e falo pra eles assim, o que é liberdade pra você? A liberdade de ser livre, poder fazer o que eu quiser, mas aí você faz o que você quiser? Ele fala, eu faço. Eu falei, então por que você tá aqui na escola? Agora, nesse horário. Problematiza. Aí ele faz assim, fala assim, então o papel da filosofia é o quê? Problematizar a realidade. E eu falo pra ele, e você sabe por quê? Aí quando ele entende que ele não tem a liberdade, eu falo, sabe por que você não tem a liberdade? Por causa do ócio. Falta pra você o tempo livre. E quem é que tem o tempo livre? Tchan. Você entende? Mas isso eu também tive que, porque eu não aprendi isso na faculdade. Você aprendeu na vida, né? Aprendi na vida, aprendi, olhei, traduzi e tudo mais. E quando eu pegava os materiais de educação, eu sempre pensava assim, quem montou esse material? Algum branco elitista que estudou provavelmente na PUC, na USP ou no Mackenzie, que nunca pisou numa escola pública e que não tem a realidade da escola pública. Nunca pensou na periferia, né? E aí foi pior ainda que aconteceu comigo logo de cara. Logo em seguida, por não ter oportunidade de aula, porque aquele professor que não é formado, ele tem muito mais dificuldade para atribuir aula no Estado, porque o Estado dificulta de todo tipo. O que eu fiz? Eu fui de alguma forma jogado no sistema prisional. E aí que entra a fundação na minha vida. Aí entrou um outro parâmetro O que é a de Fundação análise. Casa? De análise. A primeira vez que eu pisei na Fundação Casa, eu pensei comigo, tô ferrado. Cheguei dentro de uma sala de aula que não tinha estrutura nenhuma, um monte de jovens uniformizados, querendo alguma coisa, porque eles não tinham também, então eu tô preso lá dentro, preciso fazer alguma coisa. Sim. E com um monte de policial do Estado na porta, né? Dizendo, eu lembro, o primeiro lugar que eu entrei para dar aula mesmo foi na Fundação Casa do Bom Retiro. Era tudo assim, porque tem ordem, tem regra, você tem que, assim, eles estavam enquadrados, mas eu estava enquadrado também. E se eu não obedecesse, eu também corri o risco de apanhar junto com eles. E o que acontece? Tinha um bando de jovens sentado, aí o jovem falou assim, ô professor, ele fez assim, ó, o cara saiu um segurança de lá, deu um tapão assim, pá, Nossa. e jogou ele no chão e disse assim pra ele, se você quiser falar com o professor, você levanta a mão, se ele falar com você, você responde. Nossa. Eu até me encostei na lousa assim, fez assim. Nossa, imagina você chegando e vendo uma cena dessa. Aí eu pensei comigo, sim, falei sim. assim, aí eu entendi onde que eu tava pisando. Mas sabe qual a primeira atitude que eu tive? Eu falei assim, gente, agora saí, falei pra coordenadora, falei, eu não vou dar aula. Se os caras baterem, cara, a aula é minha. Quem manda na minha aula sou eu. Se os caras baterem no cara dentro da minha aula, eles desrespeitam a minha aula, então eu não vou. Não vou. Você teve essa conversa. E foi tensa ou. Foi tensa, Foi mas tensa, a coordenadora né? que eu tinha, eu dei sorte que eu peguei uma preta assim, que era Elaine. Ela falou, você tá certo, professor, vamos lá. Ela era do tipo peituda, né? Ela chegou assim, falou assim pro cara, quem foi que bateu no moleque aqui? Quem é que disse que é pra você bater no moleque aqui na aula do professor? Tem algum problema? Aí o cara, não, porque ele tem que respeitar a coisa, não, que você tem que respeitar a aula do professor e outra coisa. Quem disse que é pra você bater em alguém aqui? Ela do tipo assim, Sim. classuda, chegou e Mas pôs. essa era uma bacana, prática bacana. do local? É prática. Uma É praxe do local. Arto, certo. Tanto certo. Os aparelhos ideológicos do Estado. Ele Qual serve é a pra prática? isso, tá certo. Na verdade, o aparelho tá. Qual que é o mostrando quem aparelho? manda. Assim, ó, repressão. A gente não vai pela educação. Até muito pouco tempo atrás, o sistema prisional trabalhava com uma ideia muito forte. Que é a ideia da sociedade. Bandido bom é bandido morto. Mas o que acontece? Se a gente entende. Se o professor comprar isso, ele vai lá fortalecer o sistema. Você vai fortalecer o sistema. Se ele isso. não comprar isso, o que ele faz? Vai Ele contra o diz, sistema. não é assim. E aí quando você dá a oportunidade para esses jovens, o que acontece? O que a maioria das pessoas não fala que é a realidade. Sabe que muitos jovens que saem da Fundação Casa, eles falam assim, mas o jovem da Fundação Casa reincide. Você sabia que tem bastante jovem que não reincide? Você sabia que tem bastante jovem que vai fazer faculdade? Você sabia que tem bastante jovem que vai trabalhar, vai montar família, fazer qualquer coisa? Sabia Então, disso? Isso Mas não eles não falam. Isso não é interessante pra mídia. Porque Eles a não mídia, o que a mídia fala? Teve saidinha, o cara saiu, roubou tal. Eles não falam tanto que voltou. Eles não falam justamente isso, o tanto que não voltou pro crime. Sim. Essa maneira de E fazer é uma a distorção, notícia, porque né? deveria ser justamente isso, você reforçar justamente quem não voltou pro sistema prisional, né? Você tinha que reforçar isso. Para as pessoas verem que tem solução, sim. Eles soltam É. uma notícia assim, às vezes assim, Isso. jovem da Fundação Casa foi muito bem na avaliação do Enem. Muito Ok? raramente. Mas E Aí muito eu pergunto- raramente. e raramente. Muito Aí eu raramente. pergunto pra você, mas se você fizer um levantamento, você sabe Isso. como que os jovens vão na Fundação Casa, nas avaliações do Enem? Eles vão muito bem. Deixa eu te explicar por quê. Porque quando ele estava aqui fora, ele era completamente abandonado pelo sistema. Quando ele chega lá dentro, ele é forçado pelo sistema a se enquadrar.
E o que acontece com ele? Ele estuda. É. Ele realmente estuda. Tanto que tem jovem que está na Fundação Casa que o cara briga para não sair. Porque, fala, ali tá... porque ali ele tem alimentação, ele tem atendimento médico, ele tem lugar para dormir, ele não está se drogando, em alguns casos estão. E o que acontece? Porque tem alguns lugares que são muito mais complicados. E o que acontece? Ele consegue o quê? Desenvolver, estudar, fazer curso. Aí o que acontece? Ele vai sair para quê? Para enfrentar a realidade dele? Para voltar para aquela realidade qual ele tinha, qual ele não tinha nada? Quando ele percebe isso e quando ele desperta, sabe o que acontece com o jovem da Fundação? Ele entra em pânico. É o pânico. Ele fica desajustado. Ele fica desajustado e falou, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu demorei um tempo também para não comprar a ideia do sistema. Porque quando você entra no sistema, é aquela coisa assim, é a repressão, né? É o problema da repressão. Você entra no sistema, você encontra lá o agente que queria ser policial, mas não conseguiu passar no concurso. O que acontece com ele? Ele vem e ele quer enquadrar todo mundo. Ele quer ser polícia, né? E você é enquadrado porque a educação entra sempre assim, o processo educacional é assim, as pessoas entram sempre de cabeça baixa na educação. Por quê? Porque você precisa do sistema, então você vem assim todo, vem aqui dar minha aula. E aí o que acontece? Então você se enquadra no sistema. Mas quando você percebe que você não precisa se enquadrar no sistema, que você pode ter uma outra vibe, que você precisa dizer para a pessoa, não, cara, você inclusive é uma vítima desse sistema. Sim. O que acontece? Você consegue realmente produzir aquilo que o sistema deveria produzir e que ele não faz e que ele não ajuda. Então o que acontece? Ó, a atribuição do professor é problemática, aí ele é jogado para um lugar e aí ele não tem nenhum respaldo, nenhum apoio, ele é culpado de tudo, ele é culpado pela secretaria, pela diretoria, pelos pais, pelos alunos, por todo mundo. A culpa é do professor, pela mídia. E não tem problema estrutural, né? Não existe esse problema. Tá Econômico. tudo certo. Cada um, então é a personalização do problema. Exatamente. Agora me diga, realmente, você está falando de produção do problema, o sistema produz a miséria, né? Produz as pessoas que vão acabar sendo encarcerados. A própria lógica produz os adolescentes... E por quê? Porque acontece o seguinte, porque o sistema também se nutre, né? Ele precisa dessa lógica. Quer ver? Como que eu vou manter uma estrutura policial depois do regime militar se eu não tiver um encarceramento em massa? É onde entra naquele seu Ó, tema. Isso, vamos lá. O que está escrito na nossa lei? Quando que deveria ter acabado a estrutura de polícia militar no estado de São Paulo? Quando? Ela deveria ter acabado. Do militarismo é lá naquela luta maluca contra os comunistas, não Na era isso? verdade, depois da Constituição de 1988, a gente deveria ter em todos os estados não mais polícia militar. Isso porque... E a polícia deveria ser o quê? É porque... Civil. Civil, porque você entra na era da democratização. Já não entra então você mais. não cabe a polícia militar mais, porque Sim. você não é um país... Mas uma como que eu ditadura faço para mais. manter Sim. a estrutura militar? Eu aumento Não, o quê? no- O processo de violência e encarceramento, e aí eu tenho justificativa para dizer, não, olha, se a gente acabar com a Nossa, é polícia verdade. militar, Tem a lógica. violência vai, e aí, então, olha só, A lógica e do quem é sistema. que usa isso? Essas mesmas pessoas que lutaram contra o regime e disseram assim, olha, esse regime acaba com os direitos individuais, então são essas pessoas que constroem esse sistema também. Elas dizem assim, elas se prevalecem agora da estrutura, dizendo. E outra coisa, quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou falando contra a polícia, a Não, tô instituição entendendo, polícia militar. mas é... A instituição polícia militar é uma coisa, a ordem de pensamento do sistema é outra É coisa. uma É, lógica. porque- Quem é o policial, a patente militar mínima? É o carinha aqui, é o meu vizinho, na periferia. o mínimo O mesmo lugar lá na periferia, que eu não vou citar, mas que a gente dá aula lá na periferia, o que acontece é o seguinte, quantos policiais militares a gente tem lá no extremo da periferia? São filhos dos policiais militares sim, que são isso, nossos isso. alunos na escola pública. Professor, E outra, isso pra mesmo. que a militarização da polícia? Pra que militarizar, sendo que a gente está no estado civil, né? Então, uma situação de não guerra. É que aí que a gente Oficial. pode responder isso de forma muito simples e direta. A militarização da polícia tem a ver com o aceite da população de forma geral sobre o processo de regime militar. A população aceitou Perfeito. o regime militar e o que acontece? A reprodução física mesmo disso é o aceite da polícia militar Não é à como toa que um presidente militar, entrou no poder, porque a mentalidade brasileira ainda tem essa coisa do militar como correção. esse Correção presidente da ordem.
Esse presidente que eu não votei, que eu não simpatizo, que eu não tenho, e deixar bem posto assim, eu sou a favor da democracia, então eu consigo conceber que ele ganhou democraticamente, mesmo ele mesmo não sendo a favor, você não votando nele, mesmo mas ele não você sendo a favor da democracia. Tá. O que acontece é o seguinte, ele ganhou democraticamente, a maioria, a democracia assim, não é o que eu quero, é o que a maioria, mesmo eu não gostando, Isso. então ele ganhou, ok, está aí Segue no o barco. poder, tá tudo O certo. resultado tá dado. Agora, por um outro lado, o que que acontece? Ele é a expressão real do que é a população brasileira. Quem é a população brasileira? A população brasileira que gosta dos privilégios para si, não para o outro. Porque qualquer ideia de conjunto é comunista. Então, É comunista. É problemático. É problemático, É o que eu porque a sempre- ideia de distribuição Não de cabe. renda... é o que eu sempre falo. No caso. A gente reclama, mas é a ideia, o que a população pensa. É igual quando o pessoal votou no Trump nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos pensava justamente E o que provavelmente o ele Trump vai pensa. voltar. Ele vai voltar para o poder, o Trump. Então Aham. Vai voltar. é expressão. A gente talvez fale que não, hoje não, mas a maioria muitas pessoas quer o militarismo de volta, porque tem justamente essa ideia. Não, agora é mais do que nunca, adivinha por É. quê? Porque entrou um outro processo que a gente evitou muito tempo. Você quer ver uma coisa? É. A gente evitou muito tempo que os católicos se envolvessem na política. Você Tá. pegar a história, É, a gente, a gente uma briga, evitou. não, É, porque a não, igreja é. tem poder, mas não. Mas a gente não fez a mesma coisa com os protestantes. Os protestantes. E E o que agora eles acontece? estão- E agora- E o envolvimento de qualquer estrutura religiosa dentro da política gera o quê? O problema que a gente tem agora. Corrupção. É. Gravíssima. E aí é aquele- aquela coisa assim, eu posso falar porque eu estou falando em nome de Deus. Sim, os interesses. E aí cai no Interesses negócio de classe gozado, teológica. né? Cai no negócio gozado, porque se você fala que não, que eles não deveriam estar lá, você é comunista. Você não é? E autoritário. Né? Porque você vendeu a ideia. A ideia foi vendida, né? Sim. Mas o Estado não é laico? Não, então. Então, Você onde está entende? né, Você um entende? problema mas, aí. mas você fala que não, você é comunista. Sim. Porque vendeu uma ideia que. então Vamos, você é vamos melhorar comunista. isso? É. O Estado é laico para quem? Pois é. Então, É essa que é a Estado é pergunta que a gente laico tem que pra fazer. Quando a quem? pessoa me pergunta assim, mas o Estado não é laico? Eu dizia assim, Em tese, qual, sim. qual Estado? Qual Estado? Porque a gente também tem que fazer as divisões, que assim, a gente fragmentou tanto a ideia de Estado, que no nosso caso ela é federal, estadual, municipal. Qual Estado, né? Que é a teoria aí do desenvolvimento do Estado. E qual Estado que é laico? Porque quando você fala de laico, a gente precisa entender o seguinte, o Estado brasileiro nunca foi laico. E jamais, em momento nunca algum. foi. Nunca foi. Ele nunca foi. A própria ideia de coronelismo, ela Já não permite. atrelado fortemente à Nada religião, a- né? Catolicismo Né? e agora o protestantismo. E os estados que estão mais... Os estados que absorvem a teologia são os estados mais regressivos nesse sentido. Porque o capitalismo em si ele tende a separar... O capitalismo mais avançado tende a separar ao máximo possível a religião para ele ficar livre, laicamente livre, para ser o mercado livre, né? Então o Brasil está vivendo a regressão, né? O capital quer sim a religião, mas fora dele, para ser o estado de mercado livre, é o que ele precisa. Mas nunca consegue se livrar 100%, né? Se a gente pensar que o protestantismo cristão, ele funda o capitalismo, o desenvolvimento liberal, que é aquela ideia, não podia acumular, mas agora pode, É. e vamos acumular porque acumular é bom, acumular tem a ver com paraíso, e o que acontece? Automaticamente as ideias liberais estão sendo, assim, é que o que eles não compreendem é o seguinte, que vai chegar um momento também de ruptura. Vai chegar um momento que esse próprio Estado que traz as doutrinas das religiões Pra dentro para do seu ter, âmago. pra ter poder, depois vai- ela mesmo repele depois. Isso acontece, isso é histórico. Você pode olhar em qualquer país que se desenvolveu dessa forma e você vai pensar, é verdade, vai chegar um momento que eles vão tomar um chute no traseiro, vão ser jogados lá no meio da rua, e o que acontece? E ainda vão ser perseguidos. Então, pelo causa- próprio sistema. Por quê? Porque o sistema Poder, ele faz né? assim, ele atribui a ele tudo que é benéfico naquele momento. Mas depois quando deixa de ser benéfico, o que ele faz? Ele dissolve. É, ele não Tem pode uma ter luta de barreiras. poder, né? Pode Porque, ter barreira, porque aquela pode. região ela vai criando poder, né? Sim. Então aí eles é obrigado a repelir, porque senão. Claro. Você vê os escândalos Entendi. agora ligados às Acontece doutrinas? É, O que acontece? É, Já é um prenúncio do quê?
Vamos começar a tirar esse poder já aí. não tá mais... Porque né? aquilo que a gente está falando, eles começam a pegar um poder que se eles não repelir, eles Vira vão, empecilho né? ao liberalismo, que é é. o capital que se pretende universal. Essa é a coisa mais difícil para o capital. Você vê que, voltando, né, na Revolução Francesa, ali, todos aqueles liberais tentaram varrer todo o resquício de Idade Média do capitalismo. Acabar com toda essa questão. Para abrir um capitalismo de quê? De grande mercado, cara. Sem barreiras. Mas a religião tenta entrar, né? Mas ela vai sendo repelida quando as estruturas começam a enrijecer. Mas você sabe por que a religião ela vai ser repelida de qualquer jeito? Porque ela ainda traz a estrutura medieval. Que é a estrutura ligada ao quê? Ao patriarcado. Isso. Né? Toda aquela estrutura que dentro do modelo econômico não cabe. Não cabe, ó... Eu preciso que essa mulher seja liberada dentro desse modelo econômico para ela consumir de forma livre. E o que acontece é o seguinte, mas se eu trago a religião, eu fecho e não permito. E aí você estraga o mercado. Você estraga o mercado, você está estragando o negócio. Entendeu? Olha que interessantíssimo isso. Cara, interessantíssimo. Extremamente contraditório. Gente, eu vou fazer uma pausa, Vamos. depois continua. Ah, bom, sim. É isso aí, haters. Pra vocês. Podcast. Estamos aí num papo quente aqui, com certeza, com o professor Brasil. Né? E dois aqui, o Charás, né? Edson Félix e Edson Brasil. Que é nome de velho, né? Que não tem mais. Assim, Edson não estão colocando mais. Rogério também não. nome na escola, Rogério já foi. Já foi. Agora é tudo daí pra cima, né? Tudo bonitinho, né? Onde nós falamos o assunto, nós estávamos Nós estávamos aqui, eu com o professor Brasil, estávamos desenvolvendo o assunto daquelas pessoas que fazem perguntas para te pegar e que elas não têm muita base. São os reprodutores, né? Isso tem a ver com a ideologia? A pessoa que persegue ideologias? Na verdade tem a ver mais com o processo de alienação, né? As pessoas que ficam alienadas dentro do processo de educação, elas reproduzem segmentos de pré-conhecimentos da massa do sistema, né, que a gente chama de senso comum, e o que acontece? E quando elas perdem esse argumento, elas partem para a violência, porque física mesmo. Porque elas não conseguem argumentar. Por exemplo, uma pessoa que diz assim, uma pessoa pode ser contra o socialismo e o comunismo? Claro que ela pode, é um direito dela. Só que ela vai ter que me dizer minimamente por que ela é contra e o que é socialismo e comunismo. Vamos separar a ideia? Socialismo, ideia desenvolvida e nascida dentro de um processo em determinado ponto da história para dizer que todos esses recursos naturais que existem podem ser sim em algum momento divididos de forma mais não igualitária, porque usa esse termo igualitário, mas ele é meio desfocado, mas de forma mais justa entre as pessoas. Pronto, ponto. A gente nem precisa dizer onde, como e porquê. Mas acontece o seguinte, você conseguiu formular uma ideia. Comunismo seria a prática desse processo, que historicamente foi abandonada, por conta assim, virou uma utopia. Por quê? Porque a gente descobriu quanto ser humano que a gente tem muita dificuldade mesmo em colocar em prática alguma coisa que divida. Não é isso? Isso, quanto ser humano, sim. Então, assim, se eu souber que socialismo é uma ideia e que o comunismo é a prática dessa ideia, logo o que eu consigo? Eu consigo abarcar uma ideia mínima. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas dizem assim, eu sou contra. Mas quando você pergunta para ela, o que ela faz? Ela fala assim, contra o quê? Ela diz assim, sou contra ser contra. Sim. Você conta, sou contra. Ou alguns vão buscar modelos já pré-prontos, né, de outras ideologias, dizendo que falam que vai dividir tudo, né? Você dá uma olhada lá em Cuba, ó, eles dividem tudo, inclusive até as panelas, então eu não quero isso. Aí você entende que é um modelo pré-pronto que a pessoa está usando rápido, né? É um esquema rápido de explicação. Ou vai viver em Cuba. Vai viver, vai viver na Colômbia. Vai viver em Cuba. Aí, quando as pessoas me dizem esse tipo de coisa, que é que eu trabalho com elas, uma coisa importante. Eu não estou falando contra o capitalismo, meu querido. Inclusive, eu vivo no sistema capitalista, só que o fato de eu viver no sistema capitalista significa que eu não posso entendê-lo. Que eu não posso discutir, que eu não posso trabalhar, analisar. Que ele não pode ser um capitalismo que abarque questões que são importantes, principalmente para a população mais pobre.
Essa que é a diferença. A questão que o capitalismo que as pessoas querem comprar é aqueles que não a servem, que não traz para ela um benefício. Você acha que uma pessoa que levanta 5h30 da manhã, pega um trem lotado, que às vezes funciona ou não, vai lá pro braço, trabalha o dia todo, com horário demarcado para comer uma marmita fria, volta dentro de um trem abarrotado, precisa estudar à noite, cuidar de uma família e tudo mais e tal, ela está sendo beneficiada por esse sistema? De que Aonde? forma? Aonde? Diga pra mim. Ô Edson, pegando a deixa, você tinha alguma coisa para falar que a gente tava conversando antes sobre alguma coisa que você queria falar? Você tinha alguma coisa para falar dos camelôs, né? Isso, eu lembro que a gente já tinha que falar, você queria conversar, pegando a deixa ali de Brás, tal, levanta a cena. Você tinha alguma coisa para falar sobre os camelôs, sobre... Foi um projeto que eu desenvolvi Isso. queria desenvolver na FESP, SP, na Fundação Escola de Sociologia Política. E o que aconteceu? Porque assim, eu cheguei na Fundação Escola de Sociologia Política, quem é que estuda lá? Eixo Sudoeste, né? São todos aqueles brancos que moram Morumbi, Jardins, Alto de Pinheiro, Eixo Sudoeste, Brooklyn, Sim. né? E o que acontece? E todos eles falando muito bem da periferia, falando a periferia, e eu queria entender, eu falei assim, como Que periferia é essa, né? que periferia é essa que eles estão falando? Porque se o Brooklyn for periferia, então onde que eu moro, acabou. Sim. Estamos no interior, né? É verdade. Então eu queria entender o que aconteceu. E aí, um dos projetos que eu quis desenvolver, e que não aceitaram, não foi possível, é a ideia de que quem é o marreteiro? Porque você fala assim, camelô, você fala de camelo, né? Carrega as coisas na corcunda e tudo mais. Quem é o marreteiro? O marreteiro, onde que surge esse termo marreteiro? Quando começaram a fazer as linhas de trem para a periferia, quem é que trabalhava? Era a população pobre que morava na periferia. Fazendo o quê? Martelando os trilhos do trem. Aí vem a marreta. Tum, tum, tum. E o que é um marreteiro? É aquele que insiste em quê? Em derrubar o sistema para poder ganhar alguma coisa. Então, o que o governo do estado coloca lá como anúncio? É proibido venda, comercialização, pedir qualquer coisa no trem. Mas quais são as condições que essas pessoas têm? Quem são esses marreteiros? E aí eu sempre me interessou, falei, vou levantar, vou procurar saber. E aí, fazendo algumas entrevistas com marreteiro, pegando um aqui, pegando outro lá. E aí o que acontece? Em alguns momentos eu tive até que pagar, falei, ó, como vai ser o tempo, você teria também alguma coisa, então pago aqui só para 20 conto, não é muito, mas eu também sou pobre, mas assim, só para você poder usar o seu tempo e me falar com você. O cara, quem é você? Periferia, todos de extrema periferia, quesito, raça, cor. O que acontece é o seguinte, a maioria o quê? Preto. E o que é desempregado, que o mercado chama de forma muito tranquilamente de desalentado. Ah, é? Tem esse é o termo. Eufemismo aí. Desalento significa o quê? Que desistiu de procurar. Ora, então é Bonito, desalentado. Né? Esse que eles é o termo que usa acadêmico, é desalentado. Mas eu disse não. E precisava o quê? Sustentar a família. Criança, preciso comer, preciso pagar aluguel, preciso um monte de coisa. Porque boa parte da população brasileira não tem casa própria, precisa correr atrás. E aí o que acontece? Então é aluguel, comida, é isso. Então o que ele faz? Ele vende lá um docinho, uma balinha no trem. E as pessoas mais simples, elas não têm problema nenhum com isso. O cara passa lá, eu vim do trabalho, um trem lá cheio e tudo mais e tal. Uma fome, o cara passa e vende uma pururuca lá. Compro, que ótimo. Tá atendendo uma necessidade. Exatamente. Ai, mas você pode comprar isso numa lojinha dentro da estação que o governo do estado promove. Não compro. É caro. Não é o mesmo preço. É caro. Porque o cara precisa pagar o aluguel do lugar. Então é caro. Já tá embutido o preço. Entendeu? Tá embutido. Geralmente não é nem o dono. Alguém é dono de tudo. Sim. E tem alguém trabalhando, um monte de gente trabalhando lá pra eles. O que acontece? Então, compro do cara. Eu fui tentar entender quem é esse marreteiro. E o que eu percebi? Percebi que esses marreteiros, para conseguir vender alguma coisa, não tem primeiro que eles vivem de migalha e merreca. Eles compram uma caixinha de doce por um valor alto e que ele ganha de lucro é uma porcentagem muito pequena. E o que acontece? E mesmo assim eles sofrem todo tipo. Eles são perseguidos por uma guarda do Estado, que geralmente é a polícia ferroviária, mas às vezes não, é só alguma empresa que eles contratam de segurança particular. Tem algumas E o que os caras fazem? Pegam esses caras, ficham eles, batem neles, roubam as coisas deles. E o que acontece? E pior,
ameaçam eles de toda forma possível. E aí eu pergunto pra você, que Estado que é esse que nós estamos falando? Quando que foi que acabou esse regime aí? Tô procurando, hein, quando acabou. E eu já vi, eu já presenciei esses caras pegando mercadoria e dividindo depois entre eles. É uma nova... Porque quem é esse segurança? Esse segurança particular, quem é ele? É alguém que ganha 1 ou 2 salários outro da mínimos que periferia trabalha. também. Exatamente, é o meu vizinho. outro da É seu periferia. vizinho. É o meu É seu vizinho vizinho, isso. que é segurança, é o meu vizinho que é o carcereiro, é o meu vizinho que é o agente, é o meu vizinho. E aí eu pergunto pra você, ou seja, quem é que está matando e perseguindo o pobre a favor do sistema? O pobre Sim, ele é usado, né? usado. E ele é usado da forma assim a dizer o seguinte, ó, se você fizer isso, você tem um pouco mais, porque o sistema entende que você está ajudando, então você é bom, você é importante para o sistema. Pra manutenção Para a dele. manutenção do sistema. Mas aí que está a questão. Quando que a gente deveria abarcar essas questões? Na educação. Sim, É lá na educação. caminho Quando eu estou interessante, ensinando sim. a filosofia, eu digo pro cara, falo assim, ó, eu quero muito mais de você. Não estou dizendo que você não pode ser segurança, estou dizendo que você não pode ser coletor. A gente precisa de todo mundo na Saiba o que sociedade. você tá fazendo, né? Mas a pergunta é, o que você pode mais? Porque acontece o seguinte, porque senão a gente vive aquela síndrome, né? Que é a inversão que a gente acontece nesse país, que é assim. O carinha lá estudou no privilégio a vida toda na escola particular e ele vai para a universidade pública. E o carinha estudou a vida toda na escola pública, que eles chamam de baixa qualidade, Vai pro particular. e ele vai para a universidade particular. É. Essa inversão, sabe o que significa? É, na verdade, o quê? O que ela é? É a síndrome da escravidão no Brasil. Onde o privilégio está na mão daquele que pode ser, que é educado para ser o patrão. E aquele que é educado para ser o empregado. Sim, e tá posto e tá estruturado. Isso que você está falando, Edson. Aí, no caso, a educação mudaria isso? Você deu dois exemplos nesse tempo de conversa. Você falou do cara da periferia, que ele vai contra outro cara da periferia por ele ser segurança. E você, lá no começo da nossa conversa, você falou do brasileiro que está nos Estados Unidos com um sonho americano enraizado nele, talvez. Que também não está nem aí para outro brasileiro que chega porque ele está pensando nele. A educação mudaria esses dois pensamentos? Não a educação da forma estruturada como nós temos, porque ela Tá. já é a educação que é um processo estrutural. É burguesa. Ela é burguesa, ela é construída dentro de um processo. O que mudaria? Aí está a questão. Porque eu falo do modo de pensar dos Exatamente. O que Os muda? dois é meio parecido. Nós, professores, precisamos ter, antes de tudo, um entendimento de qual educação que eu quero levar à frente. A minha briga sempre foi na educação pública é o seguinte, eu não aceito menos. E se eu precisar brigar com todo mundo para que aquele jovem de periferia tenha uma educação de qualidade, e educação de qualidade para mim não é educação só material, mas é uma educação de estrutura, de pensamento, para que ele possa ter todas as oportunidades. Quer ver? Para ninguém me chamar de comunista nesse vídeo, para te deixar bem posto. Isso, eu vou explicar uma coisa. Eu, quando professor de filosofia, eu sou um provocador. Eu provoco. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer para os alunos aqui, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre regime militar. Foi regime ou foi ditadura? Primeira pergunta que eu faço para eles. Fundamentos. Aí alguns falam regime, outros falam ditadura. Eu falo para eles, não, foi um regime. Para as pessoas que concordavam com a estrutura, foi um regime. Para as pessoas que não concordavam com a estrutura, foi ditadura. A gente precisa ensinar de forma ampla. Sem colocar o que eu penso em primeiro lugar. É isso que eu faço. E sim para que a pessoa tenha capacidade e possibilidade de pensar Isso. sobre aquilo de forma ampla. E livre, né? E livre. E aí ela mesmo vai levantando. Quando eu faço isso, eu claro. percebo que eu atinjo melhor do que se eu chegasse a dizer, não, foi uma ditadura e aí eles perseguiram. Eu estou comprando. E se eu compro um lado, eu não permito que a educação evolua. A educação precisa evoluir de uma forma que a gente precisa entender todos os parâmetros que foram colocados e por que eles foram colocados. Se eu conseguir entender que regime era para quem concordava e ditadura era para quem não concordava, o que acontece é o seguinte, eu consigo fazer esse paralelo e entender como ele funciona até o dia de hoje. E aí sim eu posso ampliar. Então eu falo para vocês, a educação de qualidade, a base da educação de qualidade está em abalar as estruturas do sistema. Se você não abalar as estruturas do sistema,
você continua dando a mesma coisa. E a mesma coisa é aquela que diz o seguinte, assim, abre aí o livro na página tal e lê esse conteúdo. O que acontece? E eu faço desse conteúdo uma avaliaçãozinha, um trabalhinho, sem refletir aquilo que realmente está escrito ali. E por que está escrito ali? É isso. Quem precisa mudar a mentalidade é o educador no Brasil. E uma das coisas que pega na nossa educação é o seguinte, eles querem cada vez mais que a gente faça pedagogia. Mas a pedagogia, ela nasce dentro de uma estrutura de pensamento condicionada. Então o que acontece é o seguinte, eu acho que a pior coisa que pode existir para a educação no Brasil é a pedagogia. Do jeito que ela tá aí. Do jeito que ela é. Porque ela é condicionada a um processo, quer dizer, quando você pega esses teóricos pedagógicos, você percebe o seguinte, nada mais são do que psicólogos do sistema. É isso aí. Né? A reprodução tá dada em todos os poros, né? Praticamente. Todos. Da Todos escola. E aí é uma coisa, né? Falar escola é uma coisa. Escola no modo que a gente está vivendo. Escola de uma sociedade é uma coisa. E educação é uma outra mais ampla, né? Então, como você falou, como a gente pode mudar a educação por dentro da escola, dessas estruturas que a gente está usando, se a gente seguir o modelo da escola, não conseguiremos mudar a educação. É verdade. Porque a escola é o ambiente onde já está controlado o sistema para reprodução da nossa sociedade. A meritocracia está lá, o racismo estrutural está lá dentro. E a gente vai reproduzir, todos os professores A reproduzem. desvalorização das classes, né? Por Todos. exemplo, quando eu estou ensinando movimentos sociais, eu preciso, sabe como que eu explico? Que o sem terra e o sem teto é válido para o processo de desenvolvimento do sistema social? Na Constituição. O que diz a nossa Constituição? É garantido pela nossa Constituição o direito. Você tem uma ideia que se a gente fosse observar a Constituição, não poderia haver, sabe o quê? Que eles falam, reintegração de posse. Não poderia acontecer. Você sabia disso? Sim, Não porque pode. tá lá, né? Que vale mais? Qual é a lei que vale mais? É a carta maior, porém ela é tão contraditória com ela mesma, porque ela é burguesa, ela é liberal e ela não consegue dar conta dos seus próprios problemas estruturais reais. É que os juristas ficam, né, nesse processo de dizer assim, mas também há possibilidades. Eu consigo conceber que o direito ele tem todas essas estruturas de ramificação, mas ela é posta para quê? Vamos entender uma coisa, a carta maior, a lei maior do país é a Constituição. E se a Constituição diz na sua carta magna, diretamente, que todos nós brasileiros temos direito à moradia de qualidade promovida pelo Estado, o que acontece? Qualquer outra coisa já está anulada. Já está no lado. Já é. Está garantida, porém não perpetuada, não materializada, né? Por quê? Garantida em Porque tese. eles criaram mecanismos que dizem o seguinte, olha só, se o poder das leis está na mão de quem já tem privilégio e precisa fazer o controle dessas estruturas, automaticamente a gente não tem poder nenhum. Qual que acontecia? Qual que eram os poderes? Porque muitas coisas a gente conseguiu nesse país, principalmente a CLT, através de lutas sociais. Mas as lutas sociais elas foram sendo abandonadas de acordo com o quê? Com a individualização do ser. Outro dia minha esposa mandou de presente também um vídeo do Baum, do Zygmunt Baum. E o Baum, na década de 60, 70, o cara já falava de como os movimentos sociais iam acabar, Vão se desentegrar. desintegrar por causa do acesso a essa informação, né? Aquele maldito Steve Jobs, né? Que os caras endeusam ele, mas o que acontece é o seguinte, aquele lá realmente era um demônio de preto. O que acontece? O que ele queria? Ele era um emo, muito do mal resolvido, e ele queria que todo mundo ficasse igual a ele, de preto, não é? E o que acontece? Então ele conseguiu de alguma forma. No entanto que quando as pessoas, eu tenho um celular bem velho, porque infelizmente a gente precisa dentro desse sistema, mas acontece que quando a pessoa fala assim, ai professor, mas você podia ter um iPhone. Eu falo, olha, professor de filosofia e iPhone são incompatíveis. Não, Isso prova, eu não consigo Boa, ter um, boa, não boa, quero. boa. não rola, é incompatível. A fala não acompanha então não vai rolar. E aí eles até brincam, né? Falam assim, mas você pode tirar com o seu que é lindo, maravilhoso, comprado em 10 milhões de prestações, você pode, eu não tenho problema nenhum. Agora, eu não vou. Eu não vou porque, então, quando eu penso em educação, eu penso que quem precisa começar, e isso que está acontecendo aqui, esse podcast, por isso que eu vim,
é importante para a construção desse pensamento, porque a mídia não vai dar esse espaço para gente. Não mesmo. Ela não vai dar. Ela não vai dizer assim, ó, da periferia nasce uma estrutura que a gente pode conversar um monte de coisas importantes para nós. Não vai acontecer. O Mano Brown não vai me chamar para falar no podcast dele, porque ele também faz parte da mídia. E aí, Edson, você gostou? Tem alguma coisa que faltou que você gostaria de ter falado mais? Oportunidade não vai faltar, Não vai porque faltar. a conversa flui e você sabe, né? E foi muito bom. Alguma coisa que faltou assim que você queria só dar um... Eu queria dizer pro pessoal não votar no PSDB, né? Nunca. No momento, Nossa, Só tirou pra- as palavras da minha boca. Só para começar, né? Principalmente professor, por favor, né? Tomem cuidado, porque acontece o seguinte, professor que vota no PSDB, você precisa Mas tem muitos. realmente ser espancado em praça pública, né? Tem muitos, hein? Mas o que Humilhação acontece? É humilhação pública, não vai rolar. Não aprenderam nada até agora? Né? Né? Então isso é uma coisa importantíssima a gente dizer. Outra coisa importante é o seguinte, vamos largar da polarização aqui. Nós vamos ter uma eleição aí, e o que acontece? A questão agora não é quem eu gosto, quem eu deixo de gostar. A questão é que a gente precisa tirar esse fulano do poder. Você entendeu? É isso. Quem tiver no páreo com ele e não for ele, então... Diminui o dano, né? Diminui o dano. Vamos evitar da fadiga, porque mais um governo É. do PSDB. coisa... Coisa, né? Do coisa. Para o partido. É, porque estão ali, né? É, O que acontece é o sim, um seguinte, rende homenagens ao outro. Então, não vai rolar. Então, assim, tem que começar a prestar atenção nisso muito fortemente já começar a se ligar no movimento. Mas é importante também a gente fazer isso com os outros segmentos, legislativo, né? A gente precisa trabalhar essa ideia de legislativo também. Sim, Portanto, é o seguinte, judiciário. exatamente, quem é que vota as leis? Então, acontece o seguinte, não adianta nada você ficar assim, e aí não pensar que acontece o seguinte, se você não fortalecer uma bancada que possa votar conteúdos que são pautas que a gente realmente necessita, não adianta depois reclamar, né? Assim, desde a anistia política, né? Muitas aspas. Muitas aspas, o centro tá aí, firme e forte no legislativo, Hegemônico. né? E quem é o centro? Bancada da bala, bancada dos agrotóxicos, latifúndio. Que foram o quê? A situação, a arena, que foram a arena, que foram o que? ditadura. Entendeu? Então, Ixi, nossa. então a gente vai precisar prestar atenção e eu estou deixando bem posto meu posicionamento. É o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, se qualquer conversa minha que foi de esquerda, não precisa ter dúvida não. Eu mesmo respondo tranquilamente. Tem aí, manda eu recado, né? Eu vou mandar um recado pros haters, né? Pode ficar com raiva mesmo, que raiva faz bem para as pregas, todinha. Elas voltam tudo pro lugar. Viu? Pode ficar com raiva. Raiva Ainda faz... bem que eu sou um cara que não tem raiva. Voltam tudo pro lugar, então pode ficar com raiva. A gente permite, inclusive esse é o processo mesmo. Para quem é a favor da democracia, pode ficar com Não raiva. perdendo a linha, porque vai ser Entendeu? bloqueado mesmo. Entendeu? Não perde a linha, mas debates, que se trouxer fundamento, livro e bibliografia, a gente curte, cara. O programa é isso, é Sem debate, né? problema. Conversa. Traz o livro, a bibliografia, Isso. esse debate. A gente estava falando em off sobre o livro que você gostaria que a gente discutisse. A gente falou com os outros convidados, vocês viram aí quem assistiu. Sempre da gente discutir um livro. E qual livro você indicou? A gente falou já do livro, mas a gente falou em off, não falou para eles ouvir. Então fala o livro que você gostaria que a gente... É que assim, falasse. quando eu penso no livro, tem muitos, inclusive tem autores Isso. muito mais novos, que pode trabalhar qualquer Isso. questões ligadas à esquerda e tal. Mas eu acho que pra gente começar uma conversa boa, e a gente tá falando justamente de fugir desse sistema da forma como ele se apresenta e tal, então acho que Vigiar e Punir do Foucault trabalha justamente essa questão forte de que quem é que está preso a esse sistema e precisa realmente entender como ele funciona para se desvencilhar desse sistema e conseguir construir uma outra ideia. E aí é simples, né? Uma ideia do Vigiar e Punir é trabalhar simplesmente quem é essa população da periferia que é vigiada e punida o tempo todo, né? A população periférica ela é vigiada e punida. E aí, se a gente for trabalhar segmentos, é pior ainda para a população preta, que ainda é mais sério ainda o processo. Então, acho que inicialmente Vigiar e Punir, numa tradução ligada diretamente às ideias de quem são esses corpos periféricos e
que estão presos a uma ideologia do poder, e esse poder pune, e se você não seguir a risca, então o vigiar e punir sempre é muito bom. Mas eu gosto também das origens do totalitarismo da Hannah Arendt, Esse é bom, né? porque ela trabalha com a ideia forte de dizer o seguinte: tá, você entende o que é totalitário e como a gente perde ou ganha, né? Então, eu acho que esses dois aí para começar. Mas a gente está trabalhando também na escola o pequeno manual antirracista da Djamila. E tem umas coisas assim muito específicas desse livro que indicam a luta da esquerda. Então, de repente, pode ser algo mais novo também, né? Pra gente levantar algumas bandeiras. A gente vai continuar essa conversa, eu espero que você aceite voltar, não sei, né, mas espero que você aceite voltar pra gente ter esse diálogo e fazer um de livros também, né? Sim. Isso vai depender, se esse vídeo ficar famoso e o que acontece. E eu for convidado pelo sistema. Vamos começar, vai ter endorsers aí já pagando, amigo. Fazer um comercial aí do... Fazer um comercial do... Se eu começar a aparecer, que nem o podcast do Mano Brown nos ônibus, no banco dos ônibus. Já tem coisa aí. Tem. Não aparece assim, no banco dos ônibus. Virou um homem exótico. Um homem exótico. Rogério, você quer falar alguma coisa? Como sempre, né, agradecer nosso colega Brasil. Muito prazer. Sim, foi um debate muito saudável. Abriu leque para muitos outros debates. E agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado. Está aqui no podcast Ed Ho. Me sinto contemplado, né? As palavras finais seriam um grande abraço para todos. Não esquecer do sininho, né? Isso, das notificações. Like lá, gente. E eu tô aqui, acho que na frente do fio, mas eu acho que é o que rola. Brasil, obrigado mais uma vez, cara. É um cara que a gente queria trazer você aqui. Você veio descompromissado, falou o que queria. Cara, foi muito bom, cara. E a gente vai repetir isso daqui. Espero que você tenha gostado, tá? A gente só tem café pra oferecer, gente, mas... Espero que você tenha Próxima gostado. vez a gente Mas traz no outras... make-off, vocês vão ver que a gente vai comer um negocinho agora, tal, da descansadinha. Cara, obrigado. Obrigado. Mesmo, cara. Foi um Obrigado prazer a todos e todas. aqui, cara. Espero que você volte e a gente vai ter outras lá de debate. Eu sei que o tempo acabou sendo curto, né? Que a gente começa a falar, a conversa flui e não para, né? Mas... E o pessoal não tem ideia que depois que termina, muitas vezes o papo ainda dobra. Porque a gente tem muita coisa pra conversar, A gente. gente conversa Isso, ainda gente, muito não vai mais. terminar aqui. O professor Brasil, eu prometo que ele vai voltar aqui com a gente, tá bom? Tá bom, um grande Obrigado. abraço. Um grande abraço. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, e é isso mesmo, né? Vamos construir aí cada vez mais as bases para uma revolução. Muito bom. Show, Obrigado. gente. Obrigado. Tira lá. Fica um tequinho no meu ainda. Ed Ho Podcast.